Nem sempre conseguimos ser fortes. Há dias em que o cansaço vence, o medo domina e a insegurança fala mais alto. E nesses dias, tudo dentro de nós grita: você não está dando conta. Mas é justamente nesse lugar de fragilidade que a palavra de Deus entra como bálsamo e verdade. A minha graça te basta. Não o seu desempenho, não sua força, não seu controle. A graça. Deus nunca exigiu que você fosse indestrutível. Na verdade, Ele se aproxima ainda mais quando você reconhece que não consegue sozinho. Porque é aí, exatamente aí, onde tudo em você se sente pequeno, que Ele manifesta um poder que não depende de você, mas dele. A fraqueza que te expõe é a mesma, que atrai o cuidado do céu. Vivemos tentando esconder o que nos torna frágeis. Fingimos força, empurramos a dor para debaixo do tapete e usamos máscaras que disfarçam o esgotamento da alma. Mas Deus não se impressiona com nossas fachadas. Ele se revela naquilo que mais tentamos esconder. Em 2 Coríntios 12:9, o próprio Senhor declara: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que a fraqueza não é um problema para Deus. É um ponto de partida. Ele não rejeita o coração quebrado. Ele se aproxima dele. E onde o mundo vê limitação, Deus vê espaço para agir com graça. A presença de Deus não se manifesta no orgulho da força humana, mas na humildade de quem diz: Senhor, eu preciso de ti. Vivemos cercados por discursos que dizem: seja forte, reaja, aguente firme. Mas ninguém nos ensina o que fazer quando a força some, quando a vontade de seguir em frente já não vem com naturalidade, quando o coração está exausto e a fé está em silêncio. É nesse vazio que a graça entra, porque a graça não exige que você se sustente. Ela se oferece para te sustentar. A graça de Deus não chega quando você melhora. Ela te encontra no chão. Ela te levanta com mansidão, te envolve com ternura e diz: eu sou suficiente para você, mesmo quando você sente que não é nada. É por isso que Paulo escreve com coragem: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque ele descobriu o segredo. A força que realmente sustenta não é a dele, é a de Deus. E talvez seja por isso que o céu não nos exige performance, mas rendição. Porque quem se rende, descobre o descanso de ser carregado. E no colo da graça, até a fraqueza vira testemunho. O mundo valoriza quem não cai, quem não chora, quem dá conta de tudo. Mas essa força que o mundo prega é pesada, exigente, cruel e muitas vezes inalcançável. É uma força que mascara a dor, que finge estabilidade, que se alimenta da aparência. Mas Deus não está interessado nesse tipo de força. Ele valoriza a força que nasce da rendição. A força que admite: eu não consigo, mas o Senhor pode. A força que se ajoelha, que chora na presença dele, que não tem vergonha de dizer: Pai, eu estou cansado. Essa é a força que o céu reconhece. Não é a força dos invencíveis, é a força dos dependentes, dos que se apoiam, dos que confiam, dos que descansam na graça mesmo quando tudo em volta desaba. Ser forte em Deus é saber a quem recorrer no dia mau. É confiar no socorro antes de buscar a solução. É parar de tentar provar algo e começar a viver sustentado por alguém. Porque quem é forte no céu já entendeu que não precisa ser o herói da própria história. Quantas vezes achamos que para sermos usados por Deus, precisamos estar no auge? Acreditamos que só quando estivermos curados, equilibrados, fortes e 100% prontos, é que seremos instrumentos úteis. Mas isso é um mito. Um peso religioso que não vem de Deus. Na Bíblia, Deus escolheu os improváveis. Moisés tinha dificuldade para falar. Gideão se via como o menor da sua casa. Davi era o mais novo deixado de lado. Paulo, quem escreveu 2 Coríntios 12:9, clamou 3 vezes para que sua fraqueza fosse removida. E Deus respondeu: a minha graça te basta. Deus não espera você estar forte. Ele espera você estar disposto. Ele não está procurando perfeição.
ele está procurando entrega. A força que ele usa é a dele fluindo através da sua fraqueza. E é quando você diz, mesmo sem forças, eu continuo aqui, Senhor. É que o céu responde com poder. É o suficiente. Eu vou te usar assim mesmo. Porque quem se acha forte demais não precisa da graça. Mas quem reconhece sua fraqueza se torna morada do poder de Deus. É profundo o que Paulo revela em 2 Coríntios 12. Um homem cheio do Espírito, usado com poder, com revelações do céu, mas que também carregava uma fraqueza que o fazia clamar. 3 vezes ele pediu, Senhor, tira isso de mim. E a resposta divina não foi um milagre imediato. Foi uma frase que ecoa até hoje para todos os Senhor, que se sentem limitados. A minha graça te basta. Em outras palavras, essa fraqueza vai continuar, mas com ela vai a minha presença, o meu cuidado, o meu poder. Deus poderia ter retirado o espinho, mas preferiu usar a fraqueza como plataforma para a sua glória. Porque o propósito de Deus nem sempre é nos livrar da fraqueza. É nos mostrar que, mesmo com ela, Ele continua presente, operando, sustentando. Às vezes, o que mais pedimos para ser removido é exatamente o que mais nos mantém de joelhos e mais conscientes de que, sem Ele, nós não somos nada. É um mistério da graça. O lugar onde você, mas se sente incapaz, pode ser o exato ponto onde Deus mais quer agir. A fraqueza que você ora para desaparecer, o medo que você tenta silenciar, a insegurança que você esconde até de si mesma, pode ser o solo mais fértil para o céu se manifestar. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso não é uma frase poética, é um princípio espiritual. O poder de Deus não precisa da nossa força. Ele precisa do nosso espaço. E às vezes é no esvaziamento que a graça transborda. É quando soltamos o controle que Ele assume a direção. É quando dizemos eu não posso, que Ele responde mas eu posso. Por isso, ao invés de esconder, entregue. Ao invés de se envergonhar, se renda. Porque o que você considera falha, Deus pode transformar em testemunho. Tem gente que passa a vida tentando ser invencível. Finge que está bem. Engole o choro. Evita demonstrar vulnerabilidade. Mas viver assim é como carregar uma armadura pesada demais e impedir o toque curador da graça. A graça não flui na rigidez. Ela flui na sinceridade. Ela começa a operar quando dizemos, Senhor, eu não dou conta. Aceitar a fraqueza não. É se conformar com a dor. É parar de fingir que ela não existe. É reconhecer o nosso limite e, em vez de esconder, apresentar diante de Deus. Porque é ali, no lugar da verdade, que Ele derrama alívio. A graça não nos exige mais força. Ela nos convida à rendição. E quando nos rendemos, experimentamos o que é ser sustentado por algo maior do que nós. A liberdade não está em ser forte o tempo todo. A liberdade está em saber em quem confiar quando você não consegue mais. A cultura nos ensinou a depender de nós mesmos, a ser autossuficientes, a dar conta de tudo, a não precisar de ninguém. Mas quanto mais tentamos ser tudo, mais nos esgotamos por dentro, porque fomos criados para depender. E não há nada mais sábio do que depender do Deus que sustenta o universo. Quando Paulo diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Ele não está glorificando o sofrimento. Ele está reconhecendo que é na dependência que se revela o verdadeiro poder. A fraqueza, quando entregue a Deus, se torna força revestida de graça. Não porque você se torna invencível, mas porque você se torna carregado por aquele que é. A dependência não te diminui. Ela te posiciona. Ela te tira do centro e coloca Deus no lugar dele. E quando ele está no centro, tudo dentro de nós começa a se alinhar. Depender de Deus é deixar de lutar sozinho. É parar de tentar controlar o que só ele pode conduzir. E finalmente descansar. Às vezes confundimos força com resistência.
Achamos que ser fortes é aguentar tudo calados, não demonstrar dor, continuar andando mesmo feridos. Mas resistir por fora e desmoronar por dentro não é força, é sobrevivência. A verdadeira força não é rígida, ela é rendida, é aquela que diz: Senhor, eu confio em Ti até quando não entendo. É aquela que, mesmo cansada, dobra os joelhos, mesmo sem respostas, levanta as mãos, mesmo no limite, continua crendo. A minha graça te basta. Essa não é apenas uma promessa, é um convite à confiança. A confiança de quem sabe que não precisa carregar tudo sozinho, de quem entende que há um lugar onde o fardo pode ser deixado e há um Deus que sustenta quando o chão falta. Ser forte em Deus não é resistir o tempo todo, é saber onde repousar. E quando confiamos nele, descobrimos uma força que não cansa, porque ela vem de uma fonte que nunca se esgota. A autossuficiência é uma armadilha silenciosa. Ela diz que você precisa dar conta de tudo, resolver tudo, estar sempre no controle. Mas a alma não foi criada para funcionar sozinha. Ela foi feita para depender da graça. E quando tentamos viver sem ela, o peso se torna insuportável. Deus nunca pediu que você fosse perfeita. Ele nunca disse que seria sua força somente quando você estivesse forte. Pelo contrário, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça não exige, ela sustenta. Ela entra onde o fôlego acaba. Ela abraça quando o mundo exige performance. Ela sussurra leveza quando tudo parece pesado demais. E o mais lindo, ela não apenas consola, ela transforma. Ela não apenas alivia, ela fortalece. E quando nos rendemos a essa verdade, a alma deixa de correr e começa a descansar. Quando estamos fracos, a primeira coisa que começamos a esquecer é quem realmente somos. A dor distorce a percepção, o cansaço abafa a esperança. E a mente cansada começa a acreditar nas mentiras do inimigo. Você é fraco demais, incapaz, inútil, um peso. Mas é aí que a graça entra, não apenas como força, mas como verdade. Ela nos reconecta àquilo que Deus sempre viu em nós, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ela sussurra ao coração abalado: você é filho, você é amada, você ainda está nos meus planos. A graça não é só um socorro, é uma lembrança. Uma lembrança de que não somos definidos pelas nossas quedas, pelas nossas falhas, nem pelas nossas limitações. Somos definidos por um Deus que nos escolheu apesar delas. Quando Paulo ouviu: a minha graça te basta, ele entendeu, não é sobre merecer, é sobre crer. E quem crê nessa verdade se levanta mesmo em meio à fraqueza, porque sabe que a identidade permanece firme, mesmo quando a força falha. Um dos maiores medos de quem se sente fraco é: será que ainda posso ser usado por Deus? A mente cansada começa a acreditar que falhou demais, que se perdeu demais, que não tem mais como continuar. Mas a verdade é que Deus não cancela planos, ele restaura histórias. Paulo tinha um espinho na carne, algo que o incomodava, que o limitava, que o tornava dependente. Mas mesmo assim, Deus o usou poderosamente, não porque ele estava perfeito, mas porque ele estava disponível e rendido. A minha graça te basta. Essa frase é uma chave espiritual. Ela quebra a mentira de que só os fortes servem. Ela desfaz o engano de que fraqueza desqualifica. O propósito de Deus é maior que sua fraqueza. E se hoje você ainda respira, é porque ele ainda tem algo a realizar através de você. Não apesar da sua dor, mas inclusive por meio dela, porque onde há fraqueza, há espaço para a glória dele se manifestar. Muita gente carrega suas dores em silêncio. Tem vergonha das cicatrizes, das lutas internas, das áreas em que ainda não venceu. Acredita que só pode glorificar a Deus quando tudo estiver resolvido. Mas a Bíblia está cheia de histórias que provam o contrário.
Deus usa o que foi quebrado para mostrar a beleza da restauração. A graça de Deus não nos envergonha. Ela nos levanta para que outros vejam que ainda há esperança. A fraqueza que você acha que te desqualifica pode ser justamente o que vai curar alguém. Porque quando você se permite ser vulnerável diante de Deus e diante do mundo, você se torna uma carta viva. Uma prova de que a graça é real e funciona. Quando sou fraco, então sou forte. Essa é a voz de alguém que não teve medo de expor a dor, porque sabia que o poder de Deus se revela quando a gente para de esconder. Não tenha medo de mostrar sua luta, porque é nela que a vitória de Deus brilha mais forte. E quando alguém ouvir sua história, vai entender que não precisa ser perfeito para ser alcançado. Só precisa ser sincero. Deus nunca desperdiça dor. Aquilo que hoje parece um ponto fraco, uma batalha solitária, um motivo de lágrimas, amanhã pode ser o que vai curar o coração de alguém. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo escreve que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, aquilo que te feriu pode se tornar ponte para alcançar outro coração. Aquilo que te quebrou, Deus pode usar como remédio para quem está sangrando do mesmo jeito. Essa é a beleza da graça. Ela não só restaura, ela transforma sua fraqueza em ministério. Sua dor se torna palavra. Sua cicatriz se torna sinal de sobrevivência. Seu deserto se torna escola para ensinar outros a não desistirem. Não subestime o que Deus pode fazer com sua fraqueza. Entregue. Ela é o solo, onde Ele planta compaixão, sensibilidade e poder. E um dia, alguém vai olhar para você e dizer: foi por causa da sua história que eu não parei. Há dias em que a alma está tão cansada que nem orar parece possível. Dias em que o silêncio interior é mais alto que a fé. Em que não há lágrimas, nem palavras, nem forças. Apenas um cansaço profundo e invisível. Mas aqui está a boa notícia. Deus não te sustenta porque você sente. Ele te sustenta porque prometeu. A graça não depende da sua emoção, da sua performance, nem da sua força. Ela é constante. Ela trabalha mesmo quando você só consegue existir. Ah, minha graça te basta. Esse é o tipo de promessa que resiste ao esgotamento, à dúvida, à falta de sensações espirituais. Porque não se trata do que você sente, se trata de quem Ele é. E Ele continua sendo o Deus que te segura, mesmo quando você acha que está caindo. Continua sendo o Deus que não larga sua mão, mesmo quando a sua está frouxa. A graça é presença, mesmo na ausência de palavras, é sustento, mesmo no escuro, é fidelidade, mesmo no vazio. Muita gente vive prisioneira do medo, de errar, medo de decepcionar, de não ser suficiente, de não conseguir sustentar o que Deus confiou. Esse medo paralisa, consome energia e tira a leveza da caminhada. Mas a graça de Deus nos lembra de uma verdade poderosa. Você não precisa ser impecável para continuar, só precisa permanecer dependente. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a resposta de Deus para toda ansiedade por controle. Ele já sabe das suas limitações. E ainda assim decidiu te chamar, te sustentar e te usar. A graça te cobre onde o medo queria te parar. Ela te protege da comparação. Ela silencia a acusação. Ela te lembra: mesmo quando você falhar, eu continuo aqui. Quando entendemos isso, a vida cristã deixa de ser uma escada cansativa tentando alcançar Deus e se torna um caminho de mãos dadas com Ele, mesmo com tropeços. Não andamos sozinhos. E quem caminha com a graça anda em paz, mesmo em meio às imperfeições. A Bíblia não esconde a fragilidade dos homens que Deus usou. Ela expõe. Moisés fugiu. Elias quis morrer. Pedro negou. Paulo clamou para ser livre de um espinho que o incomodava profundamente. E mesmo assim foi exatamente nesses momentos que o céu se manifestou com mais força. Porque Deus não espera a perfeição para agir. Ele
escreve suas maiores viradas no palco da nossa vulnerabilidade. A fraqueza que você tem tentado esconder pode ser, na verdade, o lugar onde Deus escolheu manifestar a sua glória. Ele transforma lágrimas em sementes, transforma o vale em lugar de encontro, transforma a dor em ferramenta, e o que parecia derrota, ele converte em testemunho. Quando sou fraco, então sou forte. Paulo não dizia isso com vergonha. Ele dizia com autoridade, porque ele entendeu. Quando tudo em mim falha, é aí que Deus brilha. É nesse ponto de entrega que o céu toca a terra. E é exatamente nesse lugar onde você se sente fraca que Deus está construindo algo eterno. Depois de tentar resolver tudo com as próprias mãos, depois de lutar com a mente, com o coração, com as expectativas, chega uma hora em que o cansaço fala mais alto e a alma reconhece: eu preciso parar de lutar sozinha. É nesse momento que a graça se aproxima e sussurra: descansa, eu continuo no controle. A verdadeira força não nasce do esforço desesperado, mas do descanso consciente em quem Deus é. Ele não está exigindo mais de você. Ele está pedindo que você confie. A minha graça te basta. Essa não é só uma palavra de consolo. É uma convocação ao descanso. É uma forma divina de dizer: você já tentou com a sua força. Agora, permita que eu sustente você com a minha. Descansar em Deus não é desistir. É confiar tanto que você se permite soltar. E nesse lugar de entrega, a alma respira diferente, porque já não carrega o mundo nas costas. Está sendo carregada nos braços do Pai. Talvez você tenha passado a vida acreditando que sua dor te desqualifica, que sua fraqueza te rebaixa, que seus limites impedem Deus de agir. Mas hoje o céu te lembra: você não é a sua limitação. Você é o lugar onde a graça opera. Quando sou fraco, então, sou forte. Essa é a declaração de quem entendeu que a identidade não está nas circunstâncias, mas na promessa. Você é filha. Você é amada. Você é chamada. E nenhuma fraqueza, falha ou dor poderá apagar isso. A graça que te sustenta também te levanta. Ela te cobre onde a vergonha tentou te calar. Ela te fortalece onde o medo tentou te travar, e ela vai continuar operando em você. Não porque você é perfeita, mas porque Deus é fiel àquilo que começou. Você não é o seu fracasso. Você não é o seu limite. Você é o testemunho vivo de que a graça é suficiente. Senhor, eu me apresento diante de Ti do jeito que estou, fraca, cansada, limitada, mas com o coração aberto para ser sustentado pela Tua graça. Tu conheces cada fraqueza, cada fardo oculto, cada tentativa de ser forte sozinha. E mesmo assim, Tu não me rejeitas. Tu me acolhes, Tu me envolves e sussurras com amor. A minha graça te basta. Hoje eu entrego o que tenho tentado esconder. As dores que não sei explicar, os medos que me silenciam, as falhas que me envergonham. Tudo eu coloco diante de Ti. Que a Tua força se aperfeiçoe na minha fraqueza. Que a Tua paz me envolva onde o cansaço me paralisou. E que eu aprenda todos os dias a depender menos de mim e mais de Ti. Senhor, não quero mais lutar com as armas do mundo. Quero descansar no Teu colo, confiar na Tua promessa e caminhar, mesmo com passos frágeis, sabendo que a Tua graça é o que me sustenta. Obrigada por não desistir de mim. Obrigada por transformar a minha fraqueza em lugar de milagre, e que a minha vida, mesmo imperfeita, continue sendo reflexo do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, se te deu alívio, força ou esperança, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem a mais corações cansados. Escreva aqui nos comentários: a tua graça me basta. E compartilhe o que Deus falou com você hoje. E lembre-se, aqui no canal Minutos de Paz, temos orações profundas em dias alternados.
Então, ative o sininho para não perder nada e sempre começar ou terminar o seu dia na presença de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja lutando em silêncio. Pode ser exatamente o alívio que ela está esperando.